Vamos hoje, então, refletirmos sobre o tema Jesus no lar. Porque Jesus, na sua passagem aqui, enquanto esteve, digamos, encarnado na Terra, ele constantemente buscou nos lembrar o que é realmente essencial nas nossas vidas. Porque muitos assuntos, muitos eventos, muitas atividades chamam a nossa atenção, mas poucos são realmente essenciais na nossa jornada. Então, vamos lembrar aqui algumas passagens sobre isso que consta no Novo Testamento, que os apóstolos de Jesus anotaram. Então, vamos ver lá em Mateus o seguinte: Jesus disse: portanto, se estiveres oferecendo tua oferta sobre o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, porque naquela época era comum, de acordo com a religião vigente naquele período, pensarmos em Deus como algo humano, com as necessidades que nós tínhamos enquanto humanos, enquanto encarnados. E buscavam, então, tentar agradar a esse Deus com oferendas, coisas materiais, alimentos e etc. E Jesus, naturalmente, utilizando essa percepção da época, ele buscava conduzir as pessoas para o caminho do essencial, nos tirarmos das questões acessórias e irmos para o essencial. Então, se tiveres a querer oferecer algo sobre o altar, que representava justamente ali o lugar sagrado, o vínculo maior com Deus, e te lembrares que teu irmão, algum irmão em humanidade, não necessariamente o irmão consanguíneo, todos nós somos filhos de Deus e, naturalmente, somos irmãos nesse sentido. E se lembrar que algum irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar, vai e reconcilia-te primeiramente com teu irmão. Isso é o mais importante. Deixe suspensa essa questão da oferenda, da oferta, que era algo muito comum na época, e primeiro vai reconciliar com aquele que temos divergências. Então, depois, que é uma questão acessória da crença daquela época, vem e oferece a tua oferta. Então, a essência, a mudança nos nossos relacionamentos, nas nossas posições perante as dificuldades que temos na nossa vida. E continua no Evangelho de Mateus, em que Jesus diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, que eram justamente aqueles da época em que tinham uma bagagem de conhecimento, em termos do conhecimento do Velho Testamento, muito grande, e que tinham um status social elevado, em geral, na sociedade, que conheciam muitas vezes o Velho Testamento decorado, mas que muitas vezes acabavam por ir contra os ensinamentos do próprio Velho Testamento, sendo o principal amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? A hipocrisia significa quando nós falamos algo, defendemos algo sem acreditar naquilo, apenas por algum interesse transitório. Não somos, nenhum de nós, perfeitos. Não significa que não possamos compreender o correto e buscarmos esse caminho correto que Jesus nos ensinou. Naturalmente que vamos errar, mas acreditamos e vamos perseguir esse caminho, vamos seguir esse caminho. Mas ali, Jesus está se referindo às pessoas que não acreditavam naquilo. Era utilizada aqueles conhecimentos religiosos para interesses próprios e não realmente para o autoaperfeiçoamento, para seguir realmente aqueles ensinamentos. Então,
Vós, hipócritas, que limpais o lado de fora do copo e do prato, mas o lado de dentro está cheio do que provém do saque, da rapina, do roubo e da intemperança, da iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Porque a mudança, como consta no Livro dos Espíritos, na questão 919, vai nos referir que o passo mais importante para a nossa evolução é nós buscarmos essa mudança a cada dia. E uma sugestão que foi dada pelo Espírito Santo Agostinho é que todos os dias, em um horário que achemos adequado, provavelmente à noite, um horário mais calmo antes de dormir, que auxilia a não nos esquecermos disso, estarmos mais tranquilos, revisarmos as nossas atitudes naquele dia e refletirmos se poderíamos ter feito algo melhor do que nós fizemos naquele dia. Então, essa mudança íntima, interna, que Jesus já referia, não é nos preocuparmos muito com as coisas exteriores, mas com a essência de todos nós, essa mudança íntima de todos nós. Então, Jesus também vai referir, como consta também no Evangelho de Mateus, nesse mesmo sentido, porque é algo muito importante, é algo que nós, na nossa trajetória de milênios evolutiva, porque nós sabemos que somos espíritos imortais, fomos criados há milhões de anos, 1.000 milhões talvez, nessa jornada do princípio inteligente muito básico até o nosso estado atual de espírito, nós percorremos, desenvolvemos gradualmente a nossa parte da inteligência, a nossa parte moral. E assim, sabemos que é preciso não só se preocupar com as questões intelectuais, o conhecimento técnico, mas a mudança dos nossos sentimentos, o aspecto moral, a diferença entre o que é o bem e o mal, o bom e o não bom. E assim, vai nos lembrar aqui no Evangelho de Mateus o seguinte: Jesus, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, Senhor, Senhor é no ato de falarmos. Mas será que só o ato de nós falarmos ou outras atitudes exteriores vai realmente nos fazer a ir para esse caminho do reino dos céus que Jesus falava? Ele explica: quem vai realmente para esse caminho do reino dos céus é aquele que realiza a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, sabemos que nós, enquanto espíritos imortais, sempre vamos ter a oportunidade de evoluir. Sempre. Podemos errar. Muitas e muitas vezes, nós sempre poderemos evoluir. Então, todos, mais cedo ou mais tarde, vão alcançar o estado da plenitude, da perfeição. Mas podemos alcançar de uma forma mais rápida ou mais lenta, a depender dos nossos esforços, de cada um de nós. E então, um último ponto que vamos referir aqui, agora do Evangelho de Lucas, em relação ao Novo Testamento, é o seguinte: Jesus, quando perguntaram a Jesus de onde é que viria o reino dos céus, o reino de Deus. Porque justamente esse apego durante toda a nossa trajetória evolutiva a focar muito no aspecto externo. A mudança depende de algo externo e passamos muito e muito tempo pensando e dedicando-nos em atividades que são acessórias, mas ligadas a mudanças exteriores. E aqui, quando perguntaram a Jesus naquela época, de onde vem o reino de Deus, Jesus disse: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali. Porque onde está o reino de Deus? Jesus disse: pois o reino de Deus está dentro de vós.
lá no Livro dos Espíritos, quando perguntou o que seria a felicidade para todos nós, considerando as diferenças que todos nós temos. Então, os Espíritos responderam: ter o mínimo necessário. Se a pessoa tiver o mínimo necessário, em termos materiais, está apto a ter felicidade. O acréscimo de coisas materiais não vai alterar esse estado de felicidade real. Então, ter pelo menos o mínimo necessário em termos materiais não significa que não possa ter mais do que o mínimo, mas significa que o necessário para ser feliz é ter pelo menos o mínimo. E algo muito importante, a consciência tranquila e a fé no futuro. Porque quando não temos a consciência tranquila e a fé no futuro, nosso estado de alma, estado de espírito, fica conturbado e faz com que estejamos ansiosos, muito preocupados, com remorso do mal que fizemos contra outrem. Então, a consciência tranquila e essa fé no futuro, que a fé no futuro tranquiliza a compreensão de que sempre existiremos, poderemos sempre reencontrar e superar as nossas falhas, inclusive aquelas muito pesadas que nós lembramos com muito amargor que fizemos contra outra. Nós poderemos cobrir o nosso erro com amor, fazendo bem à caridade. Então, vamos lembrar aqui que o Espiritismo, assim como Jesus já nos convidava, tem muitas opções, muitas ideias para que nós possamos nos aperfeiçoar. Muitos convites, muitos métodos, estratégias que podemos adotar para sermos melhores. Então, naturalmente, a oração que nos auxilia a aprimorar o nosso estado de sentimental, de pensamento, nos conectar mais com os espíritos superiores, as leituras positivas, naturalmente desde as leituras do Novo Testamento, como as leituras dos livros espíritas, que vão nos fazer gradualmente ter novos pensamentos, novas ideias. E quando surgir os desafios que surgem, e surgirão muitos ainda nas nossas vidas, não estaremos tão despreparados. Estaremos construindo a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Compreendendo as leis da natureza, as leis divinas, e sabendo que mesmo as coisas aparentemente negativas que ocorrem na humanidade são aproveitadas pelas leis divinas para o aperfeiçoamento geral de todos, inclusive o nosso, na humanidade. Então, vai contar lá o espírito Ney Lúcio no livro Jesus no Lar, o primeiro evangelho no lar. Porque uma das atividades que os espíritos superiores vieram propor para nós, além de muitas outras, como já referi, é que nós, no nosso ambiente de casa, busquemos refletir sobre Jesus com os nossos familiares. E vai contar aqui que enquanto Jesus estava aqui encarnado na Terra, estava na casa de Jesus estava na casa de Simão Pedro, seu apóstolo. E lá, Jesus, notando a conversação, que ia para um rumo pouco interessante, pouco elevado, Jesus, com a sua didática inigualável, perguntou a Simão: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? E Simão, que era pescador, respondeu: mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Então Jesus também perguntou sobre o que faz o oleiro,
E Simão Pedro também respondeu que prepara o barro para que tenha forma, enfim, todo o cuidado para preparar e ter a sua atividade laboral de trabalho. E também perguntou com relação ao carpinteiro. E Simão Pedro também disse que ele lavrava, moldava madeira para que tenha a finalidade, alcance a finalidade com todo o seu primor e cuidado. E aí Jesus falou: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico que todos nós temos é a primeira escola e o primeiro tempo da alma. Então, na medida em que nós, no lar, buscamos fazer o nosso melhor em termos de pensamento, de convívio com os nossos familiares, vamos nos preparar para um convívio melhor em todas as nossas relações, dos nossos dias a dias, do nosso dia a dia. Então, Jesus foi e explicou tudo isso. E conta-se que, então, Simão Pedro compreendeu ali os ensinamentos e Jesus, então, convidou todos os que estavam ali, os familiares dos apóstolos, inclusive, a meditação elevada. Desenrolou os escritos da sabedoria, os escritos do Velho Testamento, e ali passou, então, a ocorrer o primeiro evangelho ali no lar, na casa de Simão Pedro, naquela época. E Jesus, onde ia, levava esse evangelho naturalmente, porque ele é um evangelho vivo. Não só falava, como exemplificava. E por isso, assim, ficou marcado na humanidade. Até hoje. Então, sem dúvida, não é que Jesus, o espírito mais evoluído que temos de exemplo, por isso chamado modelo e guia da humanidade, como consta no Livro dos Espíritos, ele, desde o início, nos ensinou o que devemos estar a fazer, ainda hoje, 2000 anos depois, e que com alguma dificuldade vamos buscando fazer. Aí o espírito Joana de Ângeles vai lembrar o seguinte, psicografia de Valdo Pereira Franco. No reduto familiar, nas nossas casas, raramente fecundam a conversação edificante, o entendimento fraterno, a tolerância geral, o amor desinteressado. Então, é justamente no nosso ambiente doméstico que vamos ter as melhores oportunidades de exercer as nossas virtudes. No ambiente externo, nós também temos a possibilidade de exercer as nossas virtudes. Mas, naturalmente, no ambiente externo, temos o que a psicologia chama de persona. Então, buscamos apresentar um pouco melhor perante a sociedade do que realmente nos apresentamos no nosso lar, em que nos sentimos mais à vontade para sermos quem realmente nós somos no nosso lar. E o objetivo é que, justamente no nosso lar, nos esforcemos para ser cada vez melhor, que vai beneficiar as pessoas que convivem conosco e, naturalmente, vai nos beneficiar nesse processo evolutivo. Então, qual é uma das propostas que os espíritos superiores referem para nós? Peguei o copo errado. É justamente nesse nosso ambiente familiar escolher alguns minutos por semana, como nos diz o Espírito Emmanuel, e reúne-te com os laços domésticos que te possam acompanhar no cultivo da lição de Jesus. Então, alguns minutos, seja em um momento que consideremos mais agradável, que provavelmente temos menos compromissos. Um exemplo, muitas pessoas às vezes escolhem domingo à noite, porque provavelmente pode não ter um compromisso ali,
ou qualquer outro dia, é algo que vamos analisar de acordo com as nossas vidas, programações, escolhemos para convidar os nossos familiares com quem convivemos e para refletir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. O Espírito de Ângeles também diz, no livro Leis Morais da Vida, que não há necessidade de se exceder em tempos, em muito tempo, ser algo muito longo, para evitar a monotonia, o desinteresse. Então, cada um vai adequar de acordo com a sua realidade, quantidade de pessoas que vai participar. Se as pessoas fazem por 30 minutos, algumas podem fazer um pouco mais, podem fazer um pouco menos. Adequa a realidade para que possa fazer as atividades propostas no Evangelho no lar, sem, sem faltar tempo, nem sobrar tempo que torne algo desinteressante e afete as outras atividades das nossas vidas. Então, sabemos que, como diz o Espírito Bezerra de Menezes, o trabalho da evangelização de todos nós, a evangelização é mudança, sermos melhores perante os desafios, perante as irritações que surgem, perante as adversidades que surgem. É gradativo, sabemos que é gradativo. Nós não mudamos de repente. Precisa de paciência, perseverança, algo contínuo. Não é uma mudança que vai vir de fora e vai nos mudar. É o nosso esforço interno, a nossa compreensão, o nosso desejo, o nosso esforço. Quem recebe na inteligência a gota de luz da revelação cristã, cada dia ou cada semana, porque naturalmente a proposta é que pelo menos uma vez por semana. Nada impede de fazer mais vezes e também não exclui as leituras, as orações que fazemos, independente de ser um evangelho no lar. Transforma-se no entendimento e na ação. Esse conhecimento que aos poucos vamos refletindo vai transformar em entendimento e na ação. Porque é importante que se transforme, dê frutos. Como disse Jesus, conhece a árvore pelos seus frutos. Então, a partir desse entendimento da ação surgem os frutos, de maneira imperceptível. Que a mudança é tão lenta que às vezes nem percebemos. Mas ela vai ocorrer. Se estivermos atentos, vamos perceber, comparando com tempos atrás, como nós agiríamos em determinada situação. Às vezes, nem em tanto tempo atrás assim. Porque quando nos esforçamos, podemos perceber que ontem agimos de uma forma, hoje nos esforçamos para agir diferente. Que a oportunidade é muita. No nosso ambiente do lar, são muitas oportunidades que nós temos de exercitar nossas virtudes, mas muitas mesmo. Constantemente. E aquilo que nos irrita, que grande oportunidade nós temos de exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso amor. Então, o Espírito Emmanuel também vai falar aqui sobre o Evangelho no lar, que naturalmente nesse Evangelho, quando seja possível, na mesma noite, no mesmo horário, por que ele fala aqui na mesma noite e no mesmo horário? Porque o Espiritismo vem esclarecer que nós estamos constantemente em contato com o plano espiritual. Então, tem espíritos que nós podemos não ver, por não sermos médiuns ostensivos, mas tem espíritos por todo lado, eles podem ir onde querem, e, assim, temos também os espíritos afins, que gostam da gente, os que já partiram antes da gente, os que vão chegar. Muitos espíritos que nessa jornada evolutiva de muitas reencarnações, muitos vínculos criamos e vamos desenvolvendo nessa família universal. Então, quando nós definimos um dia certo, um horário certo, não só nós nos programamos para aquela atividade, como os nossos familiares de casa também se programam, os encarnados, como os espíritos encarnados, o nosso espírito protetor, todos nós temos, e outros espíritos que gostam de nós, e que também os espíritos que não gostam de nós, têm alguma desavença, fizemos algum mal a esse espírito
em alguma situação e querem nos prejudicar. Então, quando tem um horário certo, todos esses espíritos podem vir participar. Os que não gostam de nós, muitas vezes são conduzidos por outros espíritos que levam eles para participar desse momento, que é um momento de reflexão, em que buscamos mudar os nossos sentimentos, que somos inspirados, que podemos dialogar no ambiente íntimo, familiar, sobre os ensinamentos de Jesus. Então, não é que seja uma obrigação intransigível ser no mesmo horário e na mesma noite. Pode ser que em determinada situação uma pessoa não consiga, né? Tem escalas de horário que não permitem essa previsibilidade. Mas, se possível, vai ter esse benefício de que os espíritos vão poder se programar também para participar e partilhar daquele momento junto conosco. Mas, naturalmente, que se não foi possível, por algum motivo, fazer naquele mesmo dia ou naquele horário, não é que a pessoa deva deixar de fazer. Porque a principal mudança é a mudança íntima. Devemos fazer na mesma. Os espíritos que puderem participar vão participar, os familiares que puderem vão participar. Tudo se aproveita. É uma atividade que tem múltiplos benefícios. Então, se um dos benefícios não vai poder ser feito por causa não conseguimos pela gestão do horário do tempo, outros benefícios virão. Então, fazem teu círculo íntimo de meditação, de estudo. E como seria esse evangelho no lar? O que é que os espíritos nos dizem? O espírito Emmanuel nos diz o seguinte: depois da prece, ou seja, fazemos uma prece em que podemos agradecer, né, a Deus, a oportunidade, ele fala que o pão da alma, ou seja, o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, que fazem nós realmente mudarmos, termos um paradigma, ter algo para ter como referência no nosso dia a dia. Então, agradecemos a Deus, né? Podemos agradecer, louvar, pedir auxílio a Deus também. Enfim, fazemos uma oração que faz com que nosso padrão vibratório de pensamento eleve, para auxiliar depois no estudo em seguida. Ele diz o seguinte: após a prece, abra as páginas do Evangelho e lê, em voz alta, algum dos trechos de verdade e consolo. Então, pode-se ler, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá as partes dos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos morais de Jesus, e comentado por Allan Kardec, que fez uma investigação com os espíritos superiores, também ali transcrições de mensagens de espíritos superiores. Que ali tanto é possível ler o próprio texto do Novo Testamento, algumas partes do Novo Testamento, como depois os comentários, e assim é possível fazer um diálogo mais profundo sobre o essencial dos ensinamentos de Jesus. E por que ele fala que lê em voz alta? Naturalmente, porque tem os nossos familiares para acompanhar o pensamento, e também tem os espíritos desencarnados que participam naquele momento conosco. Poderíamos pensar, mas os espíritos podem ler os nossos pensamentos. Isso depende do nível evolutivo do espírito desencarnado. Todos os potenciais do espírito desencarnado vão ser desenvolvidos de acordo com o nível evolutivo do espírito desencarnado. Então, naturalmente, podemos ler ali em voz alta, em voz normal, naturalmente, para que seja audível e perceptível tanto para os encarnados como os desencarnados. Não é necessária a leitura, diz aqui ainda, por mais de 10 minutos. Me deixa claro aqui, para evitar. Não é um momento simplesmente de leitura. É um momento ali de, se possível, interação entre os familiares, diálogo, refletir sobre assuntos que no nosso dia a dia muitas vezes não refletimos. Falamos sobre todos os milhares de assuntos que cercam e se referem às nossas atividades do dia a dia, do mundo, mas que poucas vezes acabamos, muitas vezes, por refletir sobre os ensinamentos de Jesus em família. Até porque um exemplo é ligarmos, por exemplo, a televisão para ver
os noticiários. Dificilmente vai se encontrar, a depender do canal, naturalmente, mensagens ali referindo sobre esses aspectos morais, os ensinamentos de Jesus. Então, o Espírito Emmanuel, ele vai dizer o seguinte: após essa leitura tão importante, a prece, a leitura, em seguida, na intimidade da palavra livre e sincera, todos os companheiros que estão ali, os familiares, as pessoas que convivem conosco, não necessariamente familiar consanguíneo, as pessoas que convivem conosco, que outros que queiram participar, estejam disponíveis, devem expor suas dúvidas, seus temores e suas dificuldades sentimentais. Através da conversação edificante, é um momento muito importante esse diálogo, um diálogo natural, né, que nós pensamos sobre o assunto, falamos o que nos vem à mente. É a partir dessa conversação que os emissários da esfera superior distribuirão ideias e forças em nome do Cristo, para que horizontes novos iluminem o espírito de cada um. É a inspiração que sabemos que ocorre. Todos nós, em alguma medida, somos médiuns. Essa relação que temos com os espíritos encarnados ocorre para todos através da inspiração, também chamada intuição. Porque sugerem-nos ideias que nós tomamos naturalmente por nossa. Inclusive, por vezes, pensamos em uma ideia num sentido, depois vem outra ideia no outro sentido. E são exemplos de ideias que nos inspiram. Não sabemos qual foi inspirado e qual realmente vem de nós, mas isso não nos cabe discernir qual ideia veio mesmo de nós ou veio dos espíritos encarnados, mas sim avaliar a qualidade da ideia e seguir a melhor ideia, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, é importante esse debate com franqueza e honestidade, né, dentro desse ambiente. É um momento único, que dentro da família se pode dialogar. Então, é nesses momentos que esses espíritos, né, como os nossos espíritos protetores, para além do nosso dia a dia, eles buscam particularmente ali nos inspirar, né, com boas ideias e boas energias também, porque o auxílio dos espíritos benfeitores que querem nos auxiliar depende do nosso estado vibratório, nosso nível de pensamento. Então, nesses momentos, nós conseguimos, a partir da prece, a partir da leitura, a partir dos comentários, elevar esse nosso estado vibratório e sintonizar melhor com esses espíritos que querem nos auxiliar. É a lei da afinidade, a lei de amor. E pode surgir uma situação que não é incomum de não ter ninguém no nosso ambiente familiar, ou ter, mas não querer participar. E o que nós fazemos numa situação dessa? O Espírito Emmanuel também nos esclarece sobre isso. Ele vai dizer, nem sempre encontrarás a colaboração precisa ao culto do Evangelho. Culto é cultivar, é algo que a gente cultiva no templo familiar. Por vezes, será necessário esperar o amadurecimento dos companheiros, que se mostram semelhantes à folhagem viçosa nas robustas frondes da vida, incapazes de perceber a glória da frutificação no futuro. Então, dentro do nosso ambiente doméstico, é normal, natural, que tenhamos diferentes ideias, diferentes crenças, e isso é preciso ser respeitado. Assim como Deus respeita o nosso tempo, não nos obriga, e nós, cada um de nós, teve uma história própria, particular, em que nós conhecemos as ideias e ensinamentos de Jesus, conhecemos as informações complementares que os espíritos superiores enviados por Jesus nos trouxeram, que chamamos de Espiritismo. Então, todos nós temos uma particularidade. Deus esperou por todos nós e continua a esperar, assim como Jesus espera também. E assim devemos respeitar todos aqueles que estão no nosso lar, o tempo de cada um. Se para eles
aquilo ali não lhe chama a atenção, o interesse, para nós chama a atenção e o interesse. E o que devemos fazer então? Ainda assim, procura a intimidade do mestre e sozinho, embora, sintoniza-te com ele através da leitura divina. Então, mesmo sozinho, sem os familiares, né, encarnados que estão no nosso lar, no nosso ambiente doméstico, mesmo sozinho, fazemos o evangelho no lar, porque vamos ter os vários benefícios. Primeiro que vamos moldar o nosso pensamento, o nosso conhecimento, os nossos sentimentos. Vamos ali, na verdade, não estar realmente sozinhos, vão ter os espíritos encarnados ali que vão participar conosco também, os espíritos superiores, particularmente, vão nos influenciar com bons pensamentos, buscar nos auxiliar com boas energias, e vai auxiliar nós mesmos, outros espíritos que estão ali no ambiente do lar, são também atraídos a participar. Pode ser espíritos que querem auxiliar o nosso ambiente doméstico, como pode ser espíritos desencarnados que querem prejudicar o nosso ambiente doméstico. O evangelho no lar tem esse efeito positivo que auxilia todo o lar, e não só o nosso lar, como vamos ver. Porque na continuidade desse texto, o Espírito Emmanuel nos lembra o seguinte: realmente, por agora, és parte integrante do grupo consanguíneo. Ou seja, fazemos parte atualmente, nosso grupo ali, da família consanguínea. Mas, no fundo, és o irmão da humanidade inteira, com obrigações de seguir para frente. Então, não é porque no nosso ambiente do lar uma pessoa não quer seguir esse caminho das reflexões morais, que tanto nos auxiliam na evolução, que vamos deixar de fazer a nossa parte para o nosso próprio benefício e, por consequência, também dos nossos familiares. Porque a nossa mudança que vai servir como exemplo, se nós realmente conseguirmos seguir os ensinamentos de Jesus. E vai assim, como os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus, arrastaram tantos espíritos para o caminho do bem, que nós possamos fazer a nossa parte para a nossa mudança e, consequentemente, assim poder, de alguma forma, auxiliar também os que vivem conosco. E assim, tem também uma orientação específica com relação aos filhos. O Espírito Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: insiste junto aos filhinhos para que comunguem contigo do pão do Espírito, conforme de ti recebem o pão do corpo. Porque assim como nós nos alimentamos no nosso corpo físico, precisamos todo dia nos alimentar. É o natural, é o saudável, todo dia alimentar o nosso corpo físico. Nós também precisamos alimentar a nossa psique, a nossa mente, com bons alimentos, bons pensamentos. Isso faz com que mantenhamos um estado de pensamento perante os desafios, de bons pensamentos perante os desafios, e tomemos boas decisões perante os desafios das nossas vidas. Então, é natural que aqui, quando o Espírito Joana de Ângeles fala, insiste junto aos filhinhos, e colocou naturalmente aqui no diminutivo os filhinhos, porque naturalmente os pais têm que colocar os filhos para tanto se alimentar o corpo físico como alimentar o espírito, a alma, para suprir a falta de autonomia que o filho tem, principalmente quando ele nasce muito bebê, e aos poucos, só muito lentamente, vai podendo ter autonomia, desenvolver autonomia, e assim os pais precisam graduar, né, esse convite, esse incentivo aos filhos, com essa autonomia que vai se desenvolvendo nos filhos.
Porque o espiritismo não é para ser imposto como algo negativo, que a pessoa vai participar sem ter ali um bom sentimento para com aquela atividade. E muitas vezes vai criar um sentimento negativo que vai se associar à atividade. Mas, naturalmente, quando o filho é muito pequeno e ainda não tem autonomia, é preciso, assim como ele precisa se alimentar o corpo, alimentar também a alma, que vai graduando de acordo com o crescimento do filho, essa exigência de participação. Então, vamos lembrar aqui que nessa jornada evolutiva que temos, nós, no âmbito familiar, muitas vezes, encontramos os principais objetivos da nossa jornada. Vai dizer aqui o Espírito Emmanuel, é aí que te avistas com o adversário de ontem, convertido em parente próximo. Muitas vezes, fizemos o mal a algum outro espírito na outra reencarnação, e nessa reencarnação vamos encontrar esse espírito que temos alguma adversidade para com ele e ele para conosco, no mesmo ambiente familiar. E não é por acaso que vamos encontrar no mesmo ambiente familiar. É para que possamos cultivar bons sentimentos e superar esses sentimentos negativos que existem um para com o outro. Então, percebe-se muitas vezes, desde pequenos, já determinada animosidade que pode surgir entre determinados irmãos. Assim como, entre outros, vai se perceber uma afetividade grande. Porque espíritos imortais que são, trazem consigo, de forma inata, aquele sentimento para com o outro. Mas que justamente a partir, desde o início, do cultivo dos ensinamentos de Jesus dentro de casa, vai auxiliar com que esses irmãos possam desenvolver sentimentos positivos gradualmente nos seus corações. E claro que também no ambiente familiar, nós retomamos o contato de afeições queridas que o tempo não apagou. E assim, no ambiente familiar, precisamos então cultivar o evangelho no lar, se quisermos, para poder acelerar o nosso desenvolvimento. Porque a partir do esforço de cada dia, cada semana, nós vamos realmente mudando os nossos sentimentos, que estão muitas vezes há décadas, há séculos, às vezes há milênios, presos à negatividade, que precisa desse esforço contínuo para o burilamento. Jesus, ele sempre nos convidou a essa mudança. Toda a sua vida de Jesus foi levando o evangelho para onde ia, o evangelho vivo, os exemplos dele, e também as reflexões que ele levava sobre o Antigo Testamento, buscando levar ao povo, à população, a todos nós, a essência dos ensinamentos que tinha no Velho Testamento, construindo com a sua vida um Novo Testamento. Vamos lembrar também uma história interessante, que é a história do cafezinho espiritual. É sobre Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça foi um brasileiro no século passado. Ele, na transição da adolescência para a vida adulta, foi diagnosticado por uma doença degenerativa e, aos poucos, ele perdeu o movimento das pernas, o movimento dos braços, ficou tetraplégico, perdeu os movimentos. E também perdeu a visão, posteriormente. E era conhecido pelas suas atividades de benemerência, de beneficência no meio espírita, porque ele fundou um centro espírita, uma gráfica espírita, naturalmente com auxílio, né, pelas suas próprias limitações físicas. Fundou também um orfanato para crianças. Enfim, e ele
e ia dar palestras também pelo Brasil todo. Era conduzido dentro da sua, sempre na sua cama, numa Kombi, um veículo, e que levava ele para os diversos lugares para ele fazer as palestras, mesmo nessa situação de tetraplegia. E essa história do cafezinho espiritual é a seguinte: Jerônimo Mendonça, ele gostava muito do café, aqui em Portugal também gostam, em geral. Ele passou 30 anos, né, nessa situação, numa cama, que fazia todas essas atividades. Ele tinha um costume peculiar, Jerônimo Mendonça. Durante as tardes, pedia para que algum de seus acompanhantes discasse, ou seja, escolhesse pegasse o telefone que ele tinha, que na imagem aparece o telefone ao lado da cabeça dele, e que discasse, ou seja, ligasse para alguma pessoa que vinha na mente dele, que conhecia ali da região. E aí, a pessoa atendia, e Jerônimo dizia: fulano, quer tomar um cafezinho espiritual? E a pessoa dizia: pode dizer, Jerônimo. E aí, Jerônimo, então, pedia para quem estava acompanhando ler. Primeiro pedia para a pessoa escolher um número, a pessoa escolhia um número, e depois via a página que era selecionada do livro, um dos livros que ele previamente selecionava, livro espírita, e lia para aquela pessoa. Uma acompanhante lia para Jerônimo e também a outra pessoa escutava do outro lado. E assim eles comentavam, e muitas vezes acontecia que com esse cafezinho espiritual, que era justamente o quê? Uma pausa para refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes a pessoa diz: Jerônimo, estou passando justamente por esse problema. Como você descobriu? Ele que tinha uma mediunidade aflorada, né? Muitas vezes é inspirado, intuído, para ligar para uma determinada pessoa. E aí, outros dias, Jerônimo, eu estava desesperado nesse momento. Obrigado por me salvar o dia. E assim, naturalmente, que como Jesus nos convidou, né, para dentro do nosso lar, nós desenvolvermos os pensamentos fraternos, os pensamentos de amar ao próximo como a si mesmo, de proceder para com o outro como nós gostaríamos que o outro procedesse para conosco. Jerônimo também buscava, né, levar ali para a casa das pessoas, através de uma ligação. Ele não podia ir presencialmente, pelas suas limitações físicas, mas ligava e levava ali o pensamento de Jesus para aquelas pessoas. E assim nós possamos também levar para os nossos lares, né, pelo menos uma vez por semana, a atividade do Evangelho no lar, que vai nos modificar e vai auxiliar toda a nossa casa. E como nos diz também na literatura espírita, quando nós fazemos o Evangelho no lar, os nossos pensamentos, os pensamentos dos familiares que estão conosco, o pensamento dos espíritos desencarnados que estão ali reunidos, criam uma energia tão positiva que beneficia a rua inteira e também o prédio inteiro. Porque o nosso pensamento positivo, ele tem uma força muito grande que faz uma energia positiva beneficiar e energizar bem as pessoas que estão ao redor, que estão próximas de nós. E assim que possamos levar esses benefícios para nós mesmos e para os nossos familiares e contribuir para que Jesus esteja na casa de cada um de nós.